O tema dessa manhã é fé dos reformadores. Só colocar todo mundo aqui no mundo para garantir que não vai ter ruído. Muito bem. Fé dos reformadores é o tema desta manhã. E o versículo áureo é: o último inimigo a ser destruído é a morte. Lutero declarou: convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. Este velho mundo não está longe de seu fim, disse Melanchthon. Calvino manda aos cristãos não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os acontecimentos. Ele declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo, diz ele, até que a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor Jesus amplamente manifestará a glória do seu reino. Não levou nosso Senhor Jesus nossa carne para o céu? Disse Knox, o reformador escocês. E não voltará ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve. Ridley e Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu: o mundo, creio eu, e portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração clamemos com João, o servo de Deus, a Cristo nosso Senhor: vem, Senhor Jesus, vem. Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Senhor, disse Baxter, são dulcíssimos e muito gozosos para mim. É a obra da fé e do caráter dos seus santos, amar seu aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo e por ela orar, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. A compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura e explica todas as lições do futuro. A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora ao longo de toda a fileira. Vem amanhã e também à noite. Deve a trombeta dar o sonido certo, pois estamos num grande dia de preparação do Senhor. As verdades da profecia estão entrelaçadas e, quando as estudamos, percebemos que formam um belo conjunto de verdades cristãs práticas. Todos os sermões que proferirmos devem revelar claramente que estamos esperando a vinda do Filho de Deus e por ela trabalhando e orando. Sua vinda é a nossa esperança. Esta esperança deve estar vinculada em todas as nossas palavras e atos, com todos os nossos relacionamentos e amizades. A segunda vinda do Filho do Homem deve ser o tema maravilhoso a ser mantido perante o público. Este assunto não deve ser omitido de nossos sermões. As realidades eternas devem ser conservadas em mente e as atrações do mundo aparecerão tais como são, inteiramente inúteis, como vaidades. Que haveremos de fazer com as vaidades do mundo, seus louvores, suas riquezas, suas honras e seus prazeres?
Somos peregrinos e estrangeiros que aguardam bem-aventurada esperança, o glorioso aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por ele ansiamos e oramos. Se cremos nisto e o introduzimos em nossa vida prática, que ação vigorosa não inspirará essa fé e esperança? Que fervente amor mútuo? Que vida esmerada e santa para a glória de Deus? E no respeito que manifestarmos pela recompensa do galardão, que fronteiras nítidas de demarcação serão comprovadas entre nós e o mundo? A verdade de que Cristo vem deve ser mantida perante todas as mentes da igreja e do mundo. Queridos, nós a cada período reiniciamos os nossos encontros com temas diferentes ou sequências específicas de temas. E agora nós estamos no segundo tema, que fala mais sobre os patriarcas, ou reformadores e aqueles que deram início à nossa igreja, com foco na volta de Cristo. O tema de hoje foi a fé dos reformadores. E fé essa que, como nós vimos, tinha como único objetivo olhar e aguardar a volta de Cristo Jesus. É fato dizer de que muitos deles erraram na sua previsão, no seu desejo. A primeira frase aqui de Lutero: convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Lutero viveu por volta do ano 1500, 1800 já passaram, 2000 já passou, 1900 já passaram, e agora estamos nos anos 2000 e Cristo infelizmente ainda não voltou. Mas a certeza de que ele tinha era o que mantinha a sua fé viva. E a sua declaração, de uma forma geral, não estava errada, porque em algum momento o dia do juízo virá. Mas é interessante ver o porquê que ele estava tão certo de que o dia do juízo não estava para muito além. Ele disse assim: Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. E eu faço a pergunta para você e eu me questiono também. Por acaso as coisas estão melhores do que no tempo de Martinho Lutero? Talvez uma diferença que, que fez com que Martinho Lutero estivesse tão convencido, e quando nós olhamos para a igreja, parece de que as coisas estão tão naturais, né? A gente está no automático, te levanta, vai trabalhar, volta, come, dorme, no outro dia levanta, vai trabalhar, volta, come, dorme, e aí de repente, chegou o sábado, vamos para a igreja. E aí de tarde, sabe lá, deixa eu ligar o Seven Play aqui e ver alguma coisa, deixa eu dormir porque eu estou muito cansado do que eu fiz durante a semana. E aí é domingo, domingo, deixa eu fazer as coisas que eu não consegui fazer durante a semana e começou tudo de novo. Levanta, vai trabalhar, volta, come, dorme. E aí esse ciclo começa de novo. Talvez a grande diferença entre muitos dos que assim vivem versus os patriarcas, aqueles que foram os reformadores, aqueles que impulsionaram a fé da forma como nós a conhecemos e a seguimos hoje, né, ou deram base para essa fé, é de que havia uma firme perseguição no meio deles. E num período de perseguição é que a gente consegue ver quem está firme na fé. Hoje, nós vivemos em uma certa tranquilidade. O mundo não está 100% tranquilo, né? Com essa guerra que nós estamos tendo agora entre os Estados Unidos e o Irã, se ela não acabar em questão de dias ou, quem sabe, algumas poucas semanas, com o aumento do preço do petróleo, as coisas já ficarão mais difíceis do que estão agora. O preço da gasolina vai subir, o preço do petróleo vai subir, e aí, portanto, o preço de todo e qualquer material plástico vai subir, e olha ao seu redor e veja o que não tem plástico. Tudo tem plástico, né? Desde o seu celular, todas as embalagens dos produtos alimentícios que você compra, tudo.
Então a vida vai ficar mais difícil. Mas esse não é ainda o difícil pelo qual Martinho Lutero passou, pelo qual John Knox passou, pelo qual John Hus passou, Jerônimo passou. Esse nosso difícil é um difícil suportável, porque não há uma ameaça de morte. E, portanto, não existe uma necessidade de uma decisão firme ao lado de uma afirmação, né, de uma verdade ou de outra, né, mentira. Como houve, por exemplo, com os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam diante de uma situação que era vida ou morte, e eles preferiram ficar de pé. Lembremos que eles não eram os únicos exilados em Babilônia que haviam sido tirados de Jerusalém. Porém, foram os únicos que permaneceram de pé. Ora, onde estavam os outros judeus? Que sabiam o segundo mandamento do decálogo de cor e salteado. Não farás nenhuma imagem de escultura, vírgula, e não se prostrarás diante dela. Eles falaram, não, mas não fui eu que fiz essa imagem. Ok, mas o mandamento não diz só não farás. Não farás e não adorarás. Você não vai se prostrar diante de absolutamente nada que não seja Deus. Onde estavam esses outros judeus? Estavam lá e ajoelharam. É nesse momento que a gente consegue ver a diferença entre aqueles que estão firmes na fé e os que estão fraquejando. Então, talvez a diferença que nos separa deles é que nós estamos em certa tranquilidade. Vivemos a nossa vida, vamos para lá e voltamos, compramos e vendemos, estamos em certa tranquilidade. Já o nosso irmão Martinho Lutero, por boa parte da sua vida, estava em uma grande luta contra a igreja no seu momento, contra a depravação, contra a corrupção dentro da igreja. A igreja, na época, a principal, que era a Igreja Católica. E isso fez com que ele estivesse incomodado, verdadeiramente incomodado contra essas atrocidades. Eu gostaria, me permitam pegar a Bíblia, eu gostaria de ler um versículo que mostra que essa característica de Martinho Lutero é a característica que nós precisamos ter. Um minuto. Que essa característica que os reformadores tiveram é a característica que nós devemos ter. E, portanto, meus queridos irmãos, a proposta de não olhar para este mundo, a proposta de não enxergar naquilo que podemos ver alguma lapso ou possível esperança. Não, em hipótese alguma, hipótese alguma. Não está em nós, não deveria estar em nós a possibilidade de ansiar por alguma coisa melhor para este mundo. Antes de ler aqui Ezequiel capítulo 9, que eu gostaria de ler para os irmãos, essa semana que passou foi lançada a missão Artemis 2. O objetivo deles circundarem a Lua e fazerem um teste antes do próximo, que seria ir até a Lua e pousar na Lua. E o homem está e vive nessa proposta, né, do avanço, a ideia de tentar algo a mais, colonizar a Lua, depois, quem sabe, Marte, depois explorar outros possíveis planetas, etc. Para quê? O nosso céu, a nossa vida, a nossa eternidade não está aqui. A maioria dos líderes políticos do mundo pensam assim, que precisam fazer o melhor e ganhar as coisas daqui, mas o que daqui estará de pé quando Cristo voltar? Tudo vai ser destruído. Ezequiel capítulo 9
no versículo 3 adiante, o contexto aqui é a destruição, o castigo de Jerusalém. E nesse momento em que há o castigo de Jerusalém, você conhece essa passagem, Deus pede para que sejam marcados na fronte os servos de Deus, e que todos aqueles que não estarão marcados, que sejam destruídos. Essa é uma forma de um joeiramento, esta é a forma de uma sacudidura, né? Ou seja, de uma separação entre aqueles que permanecem de pé e os que não permanecem de pé. E qual que é a característica daqueles que serão selados e permanecem de pé? Está aqui no versículo 4, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 diz assim: Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, queridos, aqueles que receberão, dentre outras características, é óbvio, mas aqueles que receberão o selo de Deus são aqueles que olham para o mundo e não se conformam com o mundo. Olham para o mundo, veem as atrocidades, veem a depravação, veem a promiscuidade, veem a corrupção, veem a violência, veem tudo isso e não falam, mas o mundo é assim mesmo. Não, eles se corroem por dentro. Eles se incomodam e eles falam: não, esse mundo não pode, esse mundo não é o meu lar. E eles olham para frente com os olhos da fé, eles enxergam a volta de Cristo. E eles se apegam a essa promessa. E por se apegarem a essa promessa, eles vivem a cada dia desejando que Cristo volte logo. E a cada dia orando e falando deste dia, para que este dia seja apressado, né? Quando a gente pensa na proposta do Maranata, né, muitos, né, ou quase a maioria da igreja não faz, né, o cumprimento Maranata, né, Maranata, né, que é o regresso de Jesus amar. E se eu amo, eu vou anunciar. E se eu anuncio, eu estou apressando. E se eu apresso, o que eu faço agora é aguardar. Essa é a proposta do Maranata, dos 4 As do Maranata, né? Quando você faz o cumprimento Maranata, cada um dos dedos de pé representa cada um dos As do Maranata, que é isso. Regresso de Jesus, amar, anunciar, apressar, aguardar. E o dedão aqui é a reverência. Você espera em reverência, é o dedão que se curvou em reverência diante de Deus. Esta pessoa que olha para este mundo e não enxerga e entende de que aqui não será o nosso lugar, aqui não é o nosso lar, ele olha para frente com os olhos da fé, enxerga a volta de Cristo e vive por esta volta de Cristo. E tem nessa esperança a sua única e maior esperança. E ainda que possa viver, trabalhar, comprar, vender, etc., ele não se conforma com este mundo. Não se dá por satisfeito com as migalhas que são dadas para nós, né? Aquilo que a gente recebe ao longo da vida. Queridos, que esta seja a minha e a sua verdade. Assim como a fé que os reformadores tiveram, de que esperavam nada além do que a volta, do que o glorioso dia da volta de Jesus Cristo. Que assim também seja o nosso anelo, o nosso desejo, nada além do que a volta de Cristo Jesus.